Alô, alô! Alô, alô! Fala, traders! Vamos ver o que aconteceu no mercado hoje? Já ouviram falar sobre volatilidade Trump? Hoje teve volatilidade Trump. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e mini dólar em gráficos de ticks para a gente observar exatamente o que aconteceu. Vamos fazer projeções para amanhã e vamos fazer ponderações quanto ao tarifaço de 50%. Diga-se de passagem, aqui a gente abre um precedente só para explicar um pouquinho sobre como está funcionando toda essa história. Nós tivemos o tarifaço aí desde abril, né, cara? Ele implementou, disse que ia começar a valer, não valeu, carregou de tarifas absurdas, Canadá, México e China, se não me engano. E nenhuma delas efetivamente aconteceu isso, né, cara? Então a gente sabe como é que o Donald Trump age e ele tem essa técnica de o Yankee, né? O norte-americano vencedor que quer mandar em tudo. E ele tenta fazer com que os países entrem em determinados acordos. Tanto que agora, até julho, ele tinha estipulado, se vocês buscarem lá a, o discurso dele, vocês vão ver que ele tinha estipulado que até julho teria 200 acordos firmados. Sabe quantos acordos tem? Três. Esses três, nada refletem o tarifaço que ele impôs lá no dia de libertação, né, Liberation Day. Pontos importantes aqui, ó, vou mostrar para vocês na telinha. Ó. Exportações e importações. Né? Então, principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Petróleo bruto, ferro, aeronaves e suas partes, café não torrado. Os principais produtos importados pelo Brasil dos Estados Unidos motores e máquinas, óleo combustível, aeronaves e suas partes, gás natural. Não estou conseguindo ler um negócio aqui. Tá? E se a gente for ver, o Brasil, dentre esses países que estão sendo taxados absurdamente, é o único que tem superávit, né? Todos os outros têm déficit, né? E só para lembrar aqui, ó, mais um ponto interessante, o nosso país foi o nono maior importador de produtos americanos em 2024, até novembro de 2024, segundo dados do governo americano. Né? Então a gente muito mais importa do que exporta. E o que a gente exporta são os principais 10 produtos, 8 tem tarifa zero pro cara. Então a gente não consegue entender muito sobre isso. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu aposto que não vai dar em nada, vão entrar num acordo e vai estar tudo certo. É só mimimi. Tá? Vamos para as notícias, que é o que mais importa. Então temos para amanhã, 9 horas da manhã, IPCA mensal e o acumulado de 12 meses, né? E 9h30 nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego. É bom a gente esperar, porque amanhã esse mercado vai ter bem volátil. Só para vocês terem uma ideia, cara, a média hoje de volatilidade do mini dólar estava variando ali entre 6 pontos e 9 pontos. 6 e 9 pontos. No momento que o Trump começou a fazer esses discursos dele durante o dia, cara, esse troço deu um salto para 23 pontos. 23 pontos. Então a volatilidade está nas alturas. O mini índice caiu 2,44%, o dólar subiu 2,28%, foi uma pedrada. Né? E vamos observar agora cada um deles e ver o que aconteceu. Vamos para mini índice, 60 minutos. Isso aqui foi o que aconteceu. Cara, foi uma pedrada. Isso aqui, ele dá um aceno para mim, me alegra tanto. É esse cara aqui, ó, vou mostrar para vocês, vocês não vão acreditar nisso. Olha onde ele tá. Lembra desse ponto? Lembra desse gap? Lembra que gaps são abertos para serem fechados? Lembra desse gap do dia 23 de abril? Esse gap tá sangrando, ferida aberta, e o mercado tá indo buscar. Dito isso, 60 minutos, o jogo virou, cara. O que a gente tem de quando existe um movimento direcional absurdo? Wrap. Geralmente, existe um pullback de igual valor e um reteste provável desse fundo. Então, salvo engano, né? E não é sobre estar certo, a gente sabe disso, né? Ele pode amanhã fazer um pullback grandão aí desse movimento aí para tentar compensar um pouco desse capote aí. Agora, se ele resolver fazer o que ele tem feito na ponta da compra, fazer somente uma perna de pullback, a gente vai observar o afastamento da média 21 e a gente opera em ticks justamente para conseguir aproveitar o momento de volume financeiro na direção que a gente espera para fugir do risco bem rápido. Se ele fizer uma única perna e capotar a partir daqui, através da média de 21, a gente pode tentar fazer um movimento para retestar esse fundo. O fato é que foi um grande movimento, e o que a gente sabe, o que a gente aprende de um grande movimento é que existe um pullback e um reteste desse movimento parrudo que foi essa queda. Tá? E aqui, o que a gente pode fazer também, e já traçar, que eu não tracei, que eu esqueci, marcar essa perna. Deixar essa perna bem definida e marcadinha até aqui. Pra gente saber que a gente tem um movimento medido aí à vista. A gente não sabe se é um movimento medido ou são duas pernas de pullback, porque ele acabou de cruzar a média de 200. Tá aqui o ponto em que estou citando para vocês. Outro ponto interessante também, que vale a pena a gente dar uma olhada, vamos para 60 minutos aqui, vamos dar uma olhada no diário para ver o que aconteceu com esse cara. Ó, era o que eu tinha imaginado. Esse cara tentou perder a média de 200 do diário, vem um movimento muito forte para baixo, obviamente por causa dessa notícia do Trump aí, mas notem que ele não entrou dentro do megafone. Ele não entrou dentro desse megafone. Dá uma olhada. Não quis adentrá-lo. Logo, temos que ter atenção aqui.
para ver como é que esse mercado vai se portar amanhã. Se esse mercado abrir abaixo disso e ficar perdendo e continuar caindo sem ter rumo, a gente pode observar por essa região de breakout pullback do range prévio. Porque esse aqui segue sendo range novo, né? Agora, se esse cara voltar daqui e não adentrar esse megafone, aí a gente vai observar o lado da compra para tentar buscar um reteste de topo. Ou para pelo menos buscar um pullback, 2 pernas de pullback. No diário, abriu o bico. Nos 60 minutos, abriu o bico. Cruzou com muita potência. Mas vamos ver. Vamos monitorar. A média de 21, aquela nossa pirâmide aqui que eu vou mostrar aqui do lado, a nossa pirâmide manda nesse jogo. Estrutura de mercado, média de 21, setups. É isso. Sempre nessa ordem. Aqui, região que está, estrutura de mercado, compra. Pullback. Tentativa de retorno para a média de 200. Tentativa de retorno para o magnético que está aqui em cima. Passou reto. Pelo breakout pullback não quis saber, tocou ele reto. Por causa das notícias, provavelmente, né? Tá? Então é isso. Bearish. 20 mil ticks. Mini índice. Pedrada. Violenta. Fechou aquele movimento medido que a gente tinha marcado lá anteriormente, lembra? Esqueci de falar, né? Nos 60 minutos ali. Tem que voltar ali rapidinho. Aquele movimento anterior, lembra? Esse cara aqui, ó. Que a gente tinha mapeado e estava esperando que ele devolvesse esse movimento que ele não tinha feito. Hoje ele devolveu. E não só devolveu, como tocou ele reto. Então, vamos monitorar. Ele pode estar fazendo aí uma perna proporcional. E essa aqui é a medida atual. Então, se ele entregar o jogo, a gente vai pegar essa medida e vai jogar para baixo. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Vamos nos 20 mil ticks. Pedrada violenta. Pedrada violenta. Região. Menina. Pedrada violenta. Região de suporte forte. Precisamos ficar de olho aqui para não fazer nenhuma burrada e querer vender fundo. Espero sim por um pullback, com certeza. Principalmente nessas regiões onde tem priors bem definidos. Tipo aqui. Tipo aqui. Esse aqui tá bem frágil. Mas, se ele quiser entregar a partir daqui, a gente vem na venda. Por enquanto, observar o pullback. Com muita atenção. Inclusive, aqui pode ser já um primeiro teste, melhor teste aqui desse movimento que ele vai poder fazer para a riba. Mas, média 21. Sempre a média 21 observando ela. Cara, eu apostaria no pullback, com certeza. Todas as projeções que eu faria aqui seriam visando 2 pernas. Pelo menos. Essa região aqui, ó. Até a média de 200. Algo nesse tom. Mas... agora, com essa média aqui em cima, a gente tem que vir numa trap. Então, se esse cara aqui tá desenhando, que é o que tá desenhando, 2 falhas da venda, a gente não pode ir nessa falha da venda aqui, não. Primeiro porque a média de 21 não afastou, né? Teria que vir numa trap. Só que eu ainda acho que amanhã, talvez, ele fique um pouco de lado aqui para poder fazer esse movimento. Então, ele vai refazer topos e fundos ascendentes, vai vir embaixo, vai armar uma trap, e aí sim, a gente vai tentar vir com ela bem levinho, bem suave, para observar aqui, aqui e aqui. Às vezes, cara, é só um movimento grande por causa de uma notícia de alto impacto, entendeu? Amanhã ele já pode abrir num gap de 1.000 pontos, um gap de 1.500 pontos, como nunca antes visto na história desse país, e continuar subindo e reverter todos esses 2,5% aí de queda, cara. A gente tem que estar pronto para tudo, tudo. Então aqui a região, de acordo com estrutura de mercado, a gente tem que observar a compra. A gente vai começar a observar a venda nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Se for aqui, ainda assim, essa venda vai ter que ter muito cuidado para ver se ele não vai vir com muita força. Então, aqui, a gente teria que vir com a trap. Para tentar fazer um reteste de fundo. Testando a média de 200, chegando próximo desse range aqui, aí é outra batida. Próximo desse range, a gente aí sim, se ele testar e começar a perder muito rápido, aí aqui sim. Aqui a gente pode vir sim. Em 2 falhas da compra, sem precisar de uma trap. Para tentar fazer todo o movimento de rotação até o fundo. E se ele vier com muita força aqui embaixo, digamos que ele abra num gap... Pô, mas não tá nada marcado nessa...
Vamos lá, vamos tentar aqui. Essa porra. Ver se não vai me dar mais alguma surpresa. Mas digamos que isso aqui abra num gap de baixa. Porra, irrita demais, cara. Digamos que essa porra abra num gap de baixa. E fecha esse range de uma hora pra outra. 23 de abril. E aí pare de cair. Começa a vir alto. Aqui, sim, fechando o gap, a gente pode vir em 2 falhas da venda para tentar um ataque ao topo. Lá naquele topo lá. Lá na média de 200. Para tentar fazer todo o movimentinho de trap, o back, força, outra trap, até lá. Chegar no ponto que a gente quer. E aí a gente vai abrindo aí contratos da forma que ele for entregando o movimento. Carregando contratos até a região final. Sabendo que ele pode chegar aqui e voltar lá para baixo. Basicamente isso, cara. Então, vamos observar. Vamos observar. Não dá pra gente vender fundo. Você tem que entender isso. Não dá pra gente vender fundo. A gente tem que ser esperto, tem que ser profissional. Aí é uma região de compra, não de venda. Se ele for mais em cima e fizer um pullback grandão e capotada, aí tudo bem. Aí quer dizer que compradores não conseguiram manter o preço e a gente vem na venda. Agora, vender daí, eu acho muito perigoso. Vamos ver como é que vai abrir o mercado, qual vai ser o gap. Vai abrir num gap. Vamos ver se vai abrir um gap de baixo ou um gap de alta gigantesco. Mas vai abrir num gap, tenho certeza. E não é sobre estar certo. Tem que se adaptar ao mercado. Ah, basicamente isso. Só uma outra variação aqui que eu acho importante da gente falar. Se ele não abre em gap nenhum e faz um movimento muito grande pro alto e começa a subir, a gente já sabe como é que a gente trata desse cara aqui, né? Como é que a gente faz? Canalzinho, procura por priors, espera o teste nesses priors e vai com ele. Por outro lado, se ele faz um movimento de alta e vem fazendo topos e fundos descendentes, a gente vai traçar esse canal para o outro lado e esperar um testezinho para ele seguir o movimento. Canais, cara, eu vou dizer para vocês, eu nunca fui muito fã de traçar canais, cara. Cara, os canais funcionam demais, principalmente a falha, o primeiro teste é o melhor teste, dependendo das estruturas de mercado, a gente pode buscar por um primeiro teste, melhor teste. E no caso de hoje, se vocês olharem um post que eu fiz ali, eu não busquei o primeiro teste, eu esperei a falha do primeiro teste, porque eu sabia que estava muito alto para ser um comprador. E assim que ele falhou, eu bati, coloquei meu dinheiro no bolso e fui embora desse mercado amarradão, fazer as minhas atividades aí da tarde. É isso, basicamente isso. Falei para um caralho. Vamos para o 70 minutos, mirim de dólar. Que pedrada esse dólar, hein, cara? Puta que laspa, meu querido. Que pedrada, brother. Porra. Quanto que esse cara subiu? Meu amigo. Desde aqui, assim. Vamos ver, botar tipo aqui assim, que seria uma entrada pra... Nossa, mas 140 pontos. É, a volatilidade Trump em ação. Tchau. Cruzou a média de 200. Mas não cruzou a média de 21 junto, né? Lembram-se ali do mini índice? O mini índice cruzou, né? O índice cruzou, porque ele já vinha numa tendência de queda, né? Não estava conseguindo segurar os movimentos. Esse cara aqui não cruzou. Ele tá apontando a média para cima, mas eles não cruzaram, né? Pra tu ver a potência vendedora que tá o mini dólar, né, cara? Fez um topo duplê, como diz o francês. Sentiu nesse topo duplo. Fez um sinalzinho aqui que a galera gosta. Deveria ser vermelhinho, mas foi branco, mas, cara... Sei. Fechou o gap com uma propriedade de ontem. Esse gap aqui, ele passou rasgando, ele rebentou-lhe o céu. Foi embora. Tá em Marte atualmente. Tá em busca de algo novo, né? Tá em busca de uma provável reversão. Pode ser. Mas num topo duplo? Não sei. Veio aqui, ó. Certinho. Topo duplo. Numa região onde tem um range prévio. Isso aqui é um range prévio. Já gritar. Aqui, ó. Isso aqui é um range prévio, cara. Isso aqui é uma região muito boa para um breakout pullback. Então, o dólar, eu observo por um pullback, que pode se transformar num sentido de mercado ainda. Eu não entreguei meus pontos com o mini índice, cara. Ele pode sim, ele pode continuar pro alto. Ele pode fazer amanhã, abrir um gap de 1.500 pontos, começar a subir, não parar mais, e o dólar capotar que nem um louco. Tudo que a gente tem que observar é a média de 21. Agora aqui é aquela história, né? É o que eu estava conversando sobre o mini índice. Depois de um movimento muito direcional, a gente observa por pelo menos 2 pernas de pullback. E aí aqui, no mini dólar, a gente tem um diferencial. Claro que a volatilidade vai estar altíssima, mas o diferencial é ele estar numa região de breakout pullback já. O mini dólar, o mini índice não tá, né, cara? Então, essa região de breakout pullback é interessantíssima para nós, porque a gente pode bater sim na venda com propriedade, desde que ele apresente o setup certo, porque de acordo com as estruturas de mercado, esse é um ponto fantástico para a gente ser um vendedor com propriedade. E aí, o que ele pode fazer? No range novo, aí sim, ele pode chegar aqui, se realmente ele for virar um comprador assíduo, chegar aqui e voltar em V e retestar o topo.
Fato é que é uma questão de tempo. Tanto no mini índice como no mini dólar, ele fazer um reteste desse ponto aqui que ele fez essa pedrada. Mini índice é a mesma coisa. O reteste daquele fundo vai acontecer. Só que ele pode fazer um movimento durante alguns dias que vai ser essa compensação desse movimento explosivo, sacou? E daqui a pouco ele vai virar ao contrário e vai lá retestar aquele topo. No mini índice ele pode virar, subir, 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 virar ao contrário e lá retestar aquele fundo. O fato é que ele vai tentar retestar. É fato, quando ele faz um movimento assim, geralmente ele vai lá testar. E geralmente há uma compensação, 50% ou até mais, até ele volta tudo isso aqui. Tudo. A gente sabe que no mercado futuro a gente tem que esperar tudo. Tem o gap lá, ó. Esse gap aqui não foi fechado. Pode virar tudo isso aqui ao contrário. Like, subscribe. Thank you. Então aqui, cara, mini dólar, bearish. Mini índice, meio que virando pra bearish. Mas mini dólar, pra mim, segue bearish. Aqui é só fogos de artifício. 5.000 ticks, mini dólar. Vamos dar uma olhada aqui nesse ponto. Vamos só nos 60 minutos deixar marcada aquela pedrada ali, né? Eu acho que ela é importante da gente mapear. Tá lá, a gente já tem ali um parâmetro, é aquele topo. Então vamos deixar mapeado que é melhor. As projeções aqui, aquele gap lá de baixo, foi um movimento absurdo. E assim, ó, ele aparentemente tentou um breakout pullback em cima do rend de novo, né? Na verdade foi, né, com essa pedrada. Ele parecia que ia fazer isso aqui, né? Aí ele vai mais baixo, te trola, estopa quem teve ali aquela visão do breakout pullback. E aí vem reto, né? Olha que beleza. Puta do movimento, né? Puta do movimento. Tem até uma entrada aqui, será? Não, não tem. Não. Achei que poderia ser uma trap, um pullback. Mas esse candle aqui não é um candle de sinal legal. Aqui tem uma trap. Aqui tem uma trap bem clara. Aqui, ó, prior, outro prior, mais um prior, mais um prior. Entrada, stop aqui. Onde será esse stop? Vamos ver, só para tirar a dúvida. 25 pontos. Ai, papai, não bate assim, papai. Não dá. Porra, 25 pontos. Será que ele andou? Levou LT? Andou, levou LT. Aqui, ó, 25 pontos. Quanto é que tá, ó? 23,5, né? Ele fechou aí com esses movimentos aqui. Mas ele chegou a incríveis. Porra, sério? Não, foi 23,5 mesmo. Foi 23,5, foi o ápice desse movimento aí. Tá bom. E, cara, uma coisa que eu esqueci, que eu deixei passar batido, foi, cara, os 12 minutos, viu? Dá uma olhada nos 12 minutos. 404 pontos aí, a volatilidade do erro 404, do mini índice. 12 minutos, dá uma olhada no megafone, cara. Ele tocou exatamente no megafone ali, ó. Pra ficar dentro dele, ó. Tá vendo? Ó. Tocou ele nele ali e voltou, ó. Por isso que eu digo, não dá pro cara apostar em vender fundo. Tem que vir um pouco mais alto pra gente poder vir com ele, né? Mas isso é papo pra outro shop. Isso é papo pra mini índice. Vamos voltar pro mini dólar aqui, vamos dar uma olhadinha no que a gente consegue projetar pra amanhã. Cara, muitos níveis. 2 grandes níveis de resistência, cara. Grandes níveis de resistência. Ele grita por um pullback. Vamos ficar de olho. Então não vamos tentar comprar topo, né, cara? Se for pra comprar, tem que ser mais baixo. Fazia tempo que ele não fazia um movimento desse que ele afastava essa média tão forte aqui, cara. A volta dele pode ser também imediata. Eu observaria muito uma venda aí. Aí sim, tem que ter um stop curto. Um stop de 25 pontos. Pô, não dá pra encará-lo. Porque vindo daqui, a gente tem uma chance de fazer bom movimento. Tem que vir numa trap. Não tem jeito. Numa trap é tentar vir com um stop mais curto. E observar a região da média de 200. Muito importante a média de 260 minutos para ver o que ele vai fazer aqui. Eu sei que aqui tem um suporte frágil. Aqui tem um suporte um pouquinho melhor. E aqui seria a região excelente para comprar. Talvez na busca do gap. Por isso que eu digo, cara, ali tu tá comprando topo. Ali a gente tem que observar pela venda. Mas não sei se eles vão entregar assim tão fácil, entendeu? Ele pode vir aqui, abrir um gapzinho aqui, lá em cima, retestar aquele topo, subir mais um pouco. E aí sim, se ele abre num gap de baixa, vou afastar um pouquinho pra gente ver melhor. Esse aqui é o novo range, ó. O que aconteceu, cara? Esse range mudou de lugar. Cara, eu mexi no celular hoje, cara, o troço desalinhou tudo. Tá. Então, se for colocar aqui esse pêndulo aqui, esse pêndulo vai no espaço, né, meu amigo? Barbaridade. Passou por 2 regiões de breakout pullback ali dos ticks. 2 regiões. Uma reta, que não quis nem se importar na média de 200. E bem mais em cima. Cara, aqui eu não faço nem projeções para compra, cara. A compra, se ele abrir num gap de baixa, e bem baixa, vir para cá e testar a região dos 200 aqui, ó. E tudo bem. Ele vai ter passado por esse cara aqui. E aí ele pode talvez fazer um ataque de topo ali, para retestar o topo. Talvez, quem sabe, um pouquinho mais em cima.
E já imaginando que aí a partir daqui, e aí é bom que ele faça isso, porque daí quando ele fizer esse movimento aqui, ó, ele tá com a volatilidade padrão dele, de 8, 10 pontos, aí a gente faz uma entrada de 5,5 pontos, mais suave. Eu acho que amanhã quando ele abrir aqui, cara, ele vai estar com essa volatilidade aí em 20 pontos, cara. 20, 25. Vai estar muito pesado pra operar ele assim em abertura ou até 9:30 da manhã, então o sonho seria ele abrir, não precisava abrir em gap, pode abrir onde ele tá. Deixa ele abrir onde ele tá e deixa ele entrar num range. Entrar num rangezinho aqui, ó, pra descarregar um pouco dessa volatilidade absurda. E depois a gente vem aqui, ó. Tchau. Ou se quiser, abre num gap de alta, um pouco mais alto. Vai lá no 5,65, rompe esse outro topo aqui, diz que vai subir bem amarrado, fazendo a volatilidade baixar um pouco. Daqui a pouco ele vem aqui embaixo, e descarrega um movimento direcional para baixo. E a gente vem com ele. Gravar essa partezinha aqui para incluir no vídeo, porque a minha mulher me mandou um negócio muito interessante via o Sanatório Twitter, o X. Esse cara tava mostrando ali que algum brasileiro malandrinho com informações privilegiadas comprou o dólar a 1:30 da tarde, ficou comprado até a hora que o Trump ia fazer o anúncio dos 50% do tarifaço pro Brasil, nosso paizinho. E esse cara ganhou uma grana. Uma grana. Então fica a pulguinha atrás da orelha aí pra ver o que vocês acham disso. Tchau, 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 tchau. E agora chegou aquela parte. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado depois dessa pedrada e entender um pouco sobre a volatilidade de Trump, deixa o seu like. Comenta o que você viu hoje no dólar, no mini índice, o que você esperava, o que te surpreendeu. E já aproveita e se inscreve no canal. Vem comigo, vem participar das lives. É chato? É chato, cara, mas é isso aí, cara. Se o cara quiser manter um profissionalismo, a gente fica horas ali sem fazer nada e fica esperando pelo momento certo. Mas eu sempre vou conversando, explicando por que eu tô esperando, por que eu não fiz, ou por que eu fiz e tomei o stop, por que aquele stop aconteceu. Vem comigo. Vem aprender a operar em ticks. É legal. A gente consegue pegar uns movimentos bem antes do mercado realmente escapar. E a gente geralmente fica fora da violinada inicial. A gente bota um dinheiro no bolso com propriedade. Ticks refletem volume financeiro, nunca esqueçam disso. Vem que vale a pena.